Muito boa tarde, está começando o Boletim Legislativo desta terça-feira, sempre com as principais notícias da Câmara e também da nossa cidade. No jornal de hoje a gente vai falar de educação, desde o ensino básico até o superior. E você sabia que teve um aumento no número de matriculados no ensino à distância? Fique com a gente que já eu te trago mais detalhes sobre isso. Mas a gente começa o boletim de hoje falando sobre um projeto de lei do Poder Executivo aprovado pelos vereadores aqui na Câmara, que cria a Biblioteca do Professor. A iniciativa é um investimento na capacitação dos profissionais da educação. Confira agora na reportagem. Livros que abrem caminhos não só para os alunos, mas também para os professores. Em cada uma dessas páginas, o conhecimento voltado para os docentes. Todo esse material é parte do programa Biblioteca do Professor, criado para ajudar os educadores na hora de se atualizarem. Na verdade, a Biblioteca do Professor é um programa que permite que o professor monte a sua biblioteca. Então, todos os anos, a Secretaria Municipal de Educação oferece para cada professor um conjunto de livros que passa a ser o seu acervo pessoal de livros para estudo, para preparar a aula, para a formação continuada desse professor. Em média, 5 a 6 títulos e cada um desses títulos orientado para o segmento de atuação do professor. Os professores podem contar com obras atuais sobre educação e práticas inovadoras. Eles receberão todos os anos até 5 livros com assuntos variados, como o ensino híbrido, interações de leitura, escrita e matemática. O programa, instituído pelo projeto do Executivo e aprovado pela Câmara, já acontece desde 2021, mas agora, com força de lei, ele passa a ser permanente, ou seja, uma política pública da cidade. A ideia é trabalhar o conceito de formação continuada dos professores, que é o estímulo da reflexão da teoria e da prática da profissão. O CEF, o Centro de Formação do Educador, também faz parte desse universo. Aqui os professores têm acesso a um mundo de conhecimento. Tudo para que quem é responsável por ensinar nunca pare de aprender. São salas e laboratórios com materiais das diversas áreas do conhecimento. Aqui fica tudo à disposição dos docentes da rede municipal. Para o secretário de Educação, tudo isso contribui para a melhora da qualidade do ensino. Traz para o professor um investimento, porque todo professor compra livro, e ele vai poder continuar comprando os livros, mas aqueles títulos que a rede municipal quer trabalhar ao longo do ano letivo, já vai ser oferecido para o professor. Você imagina aí que ao longo dos anos o professor vai poder colecionar um grande acervo de livros, trazendo para ele repertório pedagógico, novas estratégias e, sem dúvida nenhuma, melhorando a qualidade lá na ponta, na sala de aula, que é o que mais nos interessa a partir de tudo isso. A Câmara acompanha de perto as demandas da população e busca soluções para os desafios enfrentados na educação. Para os vereadores, o diálogo entre o poder legislativo, comunidade e educadores deve ser constante. Assim, é possível desenvolver e implementar projetos voltados para o enriquecimento profissional. O professor, ele sempre precisa ter um livro a mais, um livro diferente, um livro novo. E se você traz isso para o professor e oferece isso ao professor, é ótimo, né? É um gasto a menos que o professor tem que ter, é um incentivo a mais. Tem que ser um combo. Você oferece uma formação continuada, o professor também busca uma formação paralela e aí você também tem um plano de carreira que estimula o professor a ficar na rede, faz com que o professor queira se dedicar mais. Você tem o salário que é atrativo para o professor como profissional, que é ficar e se dedicar. E aí sim você tem todo o combo ali para o professor fazer o melhor trabalho possível. E olha só que dado preocupante, uma pesquisa da Unicef revelou que a taxa de analfabetismo de crianças de 7 anos dobrou de 2019 para 2020. O problema, que foi de fato causado pela pandemia da Covid-19, ainda reverbera nas salas de aula. Abrir um livro é entrar em um universo de possibilidades e fazer a imaginação viajar. Para essas crianças do primeiro ano do ensino fundamental, a leitura tem um sabor especial, já que é nesta idade que elas descobrem o poder das palavras por meio do processo de alfabetização. Leio o livro, não paro
Às vezes eu peço algumas vezes para minha mãe, mas aí eu tenho que começar a ler mais. A criança tem acesso a tudo, a todos os tipos de letra, a todos os tipos de texto, é jornal, é receita, é revistinha em quadrinho, é as histórias mesmo, assim, as fábulas, aqueles livros grandes, com desenho, sem desenho, é jornalzinho também de supermercado. Mas infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade de aprendizado na primeira infância. Dados da Unicef apontam que entre 2019 e 2022, a taxa de analfabetismo quase dobrou no Brasil, entre crianças de 7 a 9 anos. De acordo com essa educadora, os números são impactos da pandemia, período em que as escolas estiveram fechadas. A gente percebeu principalmente nas salas de alfabetização, né? As salas iniciais da alfabetização. Diante da pandemia, algumas turmas com dificuldade de acesso, os familiares até sem saber muito bem como trabalhar nesse momento de alfabetização, as aulas online ou escolas fechadas. Se a gente pensar que as crianças que estavam no primeiro ano durante a pandemia hoje estão no terceiro, né, no quarto, a gente tem que correr atrás desse prejuízo, incentivando cada vez mais a leitura, que é um dos caminhos, né? Porque terceiro e quarto ano a gente já não trabalha mais tanto a alfabetização, já espera-se que esteja alfabetizada. Então, cada escola aí tem que ver qual é a programação e qual é a proposta para trabalhar quando tiver um desafio desse dentro da sua escola. Para a vereadora Juliana Fraga, professora e relatora da Comissão de Educação da Câmara, combater o analfabetismo é um esforço conjunto de toda a sociedade, que conta com o trabalho do professor e suporte às famílias. A parlamentar também reforça a importância de fiscalizar a implantação das políticas públicas, como a Lei da Educação 5.0, aprovada pelo Legislativo para garantir que os alunos tenham oportunidades e acesso ao ensino de qualidade. Tem que ter a junção, a somatória dos estados e dos municípios, para assim fazer uma política direcionada para a alfabetização das crianças. Como Comissão de Educação, inclusive, nós fizemos vários questionamentos para a Secretaria de Educação em relação a isso, né? Para a gente saber, de fato, como está a nossa cidade e para a gente poder, de alguma maneira, intervir, auxiliar, apoiar projetos que a Prefeitura venha fazer para as nossas crianças. Então, a gente tem que estar sempre atento e cobrar, sim, da Secretaria de Educação uma política efetiva para que as nossas crianças saiam alfabetizadas no máximo até 8 anos. E na alfabetização, uma ferramenta que não pode faltar é o livro. É a partir da literatura que as crianças se envolvem nas histórias e, principalmente, desenvolvem, de forma lúdica, o processo de aprendizagem. E nesse processo de leitura, o envolvimento dos pais na rotina dos filhos é fundamental. Essa professora explica que a alfabetização está em tudo, desde a leitura de uma placa até rótulos de produtos no mercado. Eles têm acesso a tudo, então tudo é muito bom. Então vai no mercado, vai ler placa de carro, vai até na internet também, que tem as coisinhas que eles gostam de ver, os vídeos que eles gostam de ver. Então tudo isso é informação, tudo isso é bom, usado de uma maneira boa, né? Vamos ler, vamos identificar letras, até para os pequenininhos, porque a alfabetização já começa lá atrás. Então é identificando a letra do meu nome, o nome da mamãe, o nome do papai, o nome da avó, o nome de um colega, e por aí vai. E para o futuro, não existe outro caminho. A alfabetização é responsável por diminuir as desigualdades sociais e contribuir com o desenvolvimento do país. E o principal, formar cidadãos conscientes. Primeiro, autoestima. A criança que é alfabetizada no tempo certo, ela não vai se sentir aquém dos colegas, ela não vai se sentir diminuída, mas isso precisa acontecer na data certa, porque se ela não é alfabetizada no começo, lá com 7, 8 anos, e vai sendo postergado 9, 10, 11, 12, onde a maioria já está alfabetizada, a criança com certeza ela vai se sentir mal e isso vai atrapalhar todo o processo de aprendizagem dela. A gente precisa que as nossas crianças tenham condições de saber ler, de serem autônomas e independentes para suas próprias vidas. Então, quanto mais cedo a gente inserir a criança nesse mundo do letramento e dela conseguir conduzir a vida dela, melhor será. Então, para a gente não ter adultos analfabetos ou que sejam dependentes ou que não possam fazer suas próprias escolhas.
A gente dá uma pausa nas pautas de educação agora para falar de emprego. E se você está à procura de uma oportunidade ou conhece alguém que está precisando, fique agora com a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga, ajudante de gasista, ajudante de padeiro, analista de manutenção, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção, auxiliar de mecânico montador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tapeçaria, chapista de lanchonete, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, empregada doméstica, encanador industrial, faxineiro, ferramenteiro, garçom, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, motorista entregador, operador de caixa, operador de máquinas, operador de produção, operador de roçadeira, operador de telemarketing, pizzaiolo, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico em segurança do trabalho, vendedor, vendedor interno e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, operador de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha só que dado interessante, cerca de 60% das vagas de ensino superior são EAD. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 700% na oferta de cursos na modalidade, que é uma ótima alternativa principalmente para quem precisa de horários mais flexíveis e preços mais baixos. Porém, a popularização dos cursos EAD também acende um alerta para a qualidade do ensino superior. Comodidade e preço baixo. Essa parece ser a combinação perfeita para quem trabalha, tem filhos e pouco recurso financeiro para investir, mas quer ingressar no ensino superior. Por isso, a oferta de cursos universitários na modalidade à distância cresceu 140% de 2018 para cá. Rafael faz parte dessa realidade e se organiza para vencer as distrações no conforto de casa e levar a sério o curso de Tecnologia da Informação. Eu trabalhava no mercado na época e a carga horária ela não me ajudava muito, pelo horário que eu saía e o horário que eu entrava no serviço. Aí minha filha também estava para nascer, então eu decidi fazer EAD para ter um tempo em casa, ter uma diversificada mesmo. Eu vou para o trabalho, aí chegando no trabalho eu cuido das minhas filhas, aí nos finais de semana eu faço as coisas da faculdade. Aí eu sábado e domingo para isso. A grande quantidade de cursos na modalidade EAD tem preocupado o MEC no que diz respeito à qualidade do ensino. Um dos pontos principais é o tamanho das turmas. Em média, cada sala tem 171 alunos, quando o ideal seria 22. Um desafio para o acompanhamento de qualquer professor. Não vira uma aula onde você acompanha, tem um acompanhamento. Vira uma palestra. Muitas vezes você não sabe nem o nome da pessoa e isso dificulta pelo ambiente virtual, que muitas vezes ela não pode nem abrir a câmera ou não tem câmera, e aí entra os fatores sociais para isso. Isso impede aquele contato mais humano que o professor tem, e aí em todos os níveis. Então isso acaba interferindo muito na condução do professor e ao mesmo tempo no nível de aprendizagem do aluno. Essa dificuldade também é sentida pelo Rafael, principalmente quando quer esclarecer dúvidas com os professores. Sinto muita falta do professor mesmo, para tirar as dúvidas, porque quando a gente tem dúvidas, a gente manda para eles e até eles responder demora 2, 3 semanas para ter uma resposta de uma aula que já passou. A aula é gravada, são aulas antigas, então é aula de 1 ano, 2 anos atrás, coisa que eu estou vendo hoje. Então às vezes pode ter a diferença, né, de matéria. Não tem aquele colega para você conversar, nem nada, então é só você e a tela do computador. A Câmara Municipal de São José dos Campos também debate o assunto. Os parlamentares já apreciaram diversos projetos que fortalecem o uso da tecnologia já no ensino de base. O objetivo principal é formar alunos capazes de lidar com as novas metodologias de ensino.
Um exemplo é o programa Educação 5.0, votado e aprovado pelos vereadores durante a pandemia da Covid-19 em 2021. Entre outras ações, o projeto traz o ensino híbrido e o ambiente virtual de aprendizagem. Cursos tecnológicos e licenciaturas são os mais procurados por quem quer estudar online. O campeão de matrículas é o curso de Pedagogia, que forma profissionais da educação. Apenas no ano passado, foram mais de 800 mil novos alunos matriculados nesse curso, 650 mil deles na modalidade EAD. Mas a alta procura e facilidade de acesso nem sempre reflete a qualidade na formação de novos profissionais educadores. Se eu não achar o lugar certo, nem sempre eu tenho uma boa qualidade, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir muito, né? Dentro do nosso papel enquanto professor e também enquanto formador de seres pensantes, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Nós queremos formar seres pensantes ou seres mecânicos, né? E aí tem uma grande diferença. O ensino à distância pode ser usado como uma ferramenta para democratizar a escolarização. No entanto, segundo especialistas, requer atualização das leis e políticas públicas para que seja garantido não só um grande número de pessoas formadas, mas também de profissionais capacitados por instituições de qualidade. A lei /MEC não acompanha o mercado. E essa é uma dificuldade também, né? A gente está falando muito do aluno, de ter oportunidade, mas, ao mesmo tempo, você pega a grade curricular das escolas, não bate mais com a realidade do mercado. Falta ritmo para adequação. As faculdades também não ficam de mãos atadas, isso é fato. Consequentemente, ela perde alunos, porque o aluno, ele entra, ele vê uma coisa, ele olha para o mercado e fala, poxa, eu não estou aprendendo isso. Ou aquilo foi coisas do passado que não mais se aplicam. A gente continua a discutir educação no Boletim Entrevista. A repórter Marina Lima conversou com o vereador Renato Santiago sobre políticas públicas voltadas para a educação e combate ao analfabetismo. Confira. Boletim Entrevista no ar. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o vereador Renato Santiago. Seja bem-vindo, vereador. Olá, Marina. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente discutir esse tema tão gostoso que é a educação. A gente vai conversar hoje especificamente sobre analfabetismo. Vamos lá, vereador. Para começar, qual é o papel do poder público para derrubar as taxas de analfabetismo? Não, primeiramente, é muito importante nós definirmos as atuações, né? É dever do governo fornecer a educação básica para todas as crianças, jovens, adolescentes até o ensino médio. Através da educação é que nós vamos formar uma sociedade melhor. Então, as iniciativas públicas, elas devem ser constantes para melhorar a qualidade da educação e do ensino na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A gente teve recentemente em São José a ampliação da municipalização do ensino básico e do ensino fundamental. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, nós tivemos 17 escolas municipalizadas, né? É obrigação do município cuidar da educação fundamental e do estado o ensino médio. Então, era uma demanda que já estava reprimida há algum tempo. Há mais ou menos 10 anos não havia nenhuma escola sido municipalizada e essas 17 escolas agora fazem parte de toda essa estrutura municipal que tem esse olhar muito próximo perto das escolas, das comunidades e consegue trazer um melhor atendimento do que o Estado vinha oferecendo. Para a gente lutar contra o analfabetismo, a gente tem duas pontas, né? As pessoas que já estão numa fase avançada da vida e não tiveram essa alfabetização, e também as pessoas que estão começando a vida e que não podem ter uma evasão escolar, por exemplo. Como é que o poder público consegue ajudar essas pessoas nessas duas fases? Sim, vamos começar pelas crianças, né? O problema da evasão escolar ele é realmente muito grande. O ensino mudou. Eu, como professor, sou professor de ensino médio, eu percebo que
A criança de hoje em dia, ela já não é mais a criança da minha geração. Ela precisa de novos formatos, novas metodologias, novas técnicas de ensino para que se prenda a atenção daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Então é extremamente importante a implementação de novos projetos. Aqui na cidade nós tivemos a implementação da Escola 5.0, né, que trouxe uma gama de ferramentas para trazer a atenção desses alunos e o desejo desse aluno de continuar dentro da escola. Nós tivemos também um projeto de lei meu, inclusive, o projeto do Escola Ativa, onde os alunos eles têm as aulas regulares num período e no período contrário são mais de 15 modalidades esportivas. Isso faz com que o aluno ele tenha prazer em estar dentro da escola e, consequentemente, o rendimento dele escolar melhora. Em contrapartida, nós precisamos também proporcionar aos jovens acima de 17, 18 anos que já não estão no ensino fundamental e adultos que não tiveram essa oportunidade da escolarização de terem uma nova chance de se alfabetizar, de fazer um curso que seja técnico ou até mesmo depois ingressar na faculdade. Nós temos o EJA, né, que trabalha com essa faixa etária adulta dentro das escolas para que eles tenham, no mínimo, essa formação básica escolar. Bacana, vereador. O senhor gostaria de deixar, como educador, um recado tanto para esses jovens que ainda estão na escola, quanto para quem precisa, né, voltar para essa fase para poder alcançar a alfabetização? Sim, eu acho que o recado mais importante vai para os pais também. É extremamente importante e fundamental que os pais apoiem as crianças, que mantenham as crianças dentro da escola, aprendendo. O futuro da nossa cidade, como eu já disse, do nosso estado, do nosso país, sem dúvida alguma ele passa pela educação. Se nós não tivermos uma educação de qualidade, e isso é um processo a médio e longo prazo, nós nunca teremos uma sociedade mais igualitária, mais justa. Então, para os pais, apoiem os seus filhos dentro das escolas e aqueles que já estão numa idade adulta também, que busquem essa capacitação, porque com certeza vocês vão melhorar o seu futuro na sua área de atuação, seja ela profissional, técnica, onde quer que seja. Perfeito, vereador. Educação é a base de tudo, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marina, o convite e estou sempre à disposição aqui para a gente discutir esse tema que é tão gostoso. Muito obrigada. Obrigada a você também. O Boletim Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o conteúdo da Câmara no YouTube, pelo youtube.com/tvcâmarasjc e também pelo Instagram, @tvcâmarasjc. Agora a gente muda de assunto. Toda terça-feira temos o quadro Pílulas de Saúde, com informações e dicas bem legais para evitar doenças e também cuidar da saúde. Dá só uma olhada. Olá, eu sou a doutora Bruna Camargo, pediatra e ebiatra, e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre como lidar com a birra da criança. Aquela birra em público, no shopping, no restaurante, que a criança se joga no chão. Sabe essa que você acha que você está passando maior vergonha, mas todas as crianças fazem? Pega a sua criança no colo, afasta do ambiente, leva longe, acolhe, acalma ela, muda o assunto, distrai o motivo e depois, daqui a um tempo, quando a sua criança estiver calma, aí você tenta conversar. Porque na hora daquele vucu-vucu não adianta você querer que a criança entenda alguma coisa. E antes da gente se despedir, vamos ver como fica o tempo na tarde desta terça-feira e também amanhã, quarta-feira. Essa semana deve ficar um pouquinho mais fresco, mas o calor continua, viu? Terça-feira, pós-feriado, o dia amanheceu coberto de nuvens e o clima um pouco mais fresco. Ainda assim, a temperatura máxima prevista para hoje chega aos 30 graus. A mínima é de 20 graus e a grande chance de chover. Amanhã, quarta-feira, também há grande chance de chover a partir da tarde. As temperaturas voltam a subir. A máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 21. E chegou ao fim o boletim desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui na tela estão as nossas redes sociais. Então, se você ainda não segue a gente, se inscreve por lá. Também deixa a sua opinião, que é muito importante para o nosso trabalho. Até amanhã. Tchau!